É importante lembrar que assim que a leitura iniciar, a tela ficará escura para o seu maior conforto. Sendo assim, desejo a você um excelente momento. Esteja confortável em sua poltrona, na sua cama, respire profundamente, porque a leitura irá começar. A lei da coragem. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. A coragem envolve a disposição de tomar a iniciativa e se arriscar. No capítulo 25 de Mateus, Jesus conta a parábola dos talentos, em que um servo medroso, por falta de coragem, não investiu o dinheiro que recebeu do patrão e foi demitido. Jesus diz que certo homem precisou ausentar-se do país. Chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens. A um dos serviçais deu 5 talentos, dinheiro equivalente a 1 ano de salário do trabalhador. A outro, 2 e ao último, 1. A distribuição teve como critério a capacidade de cada servo. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu 1 abriu uma cova e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o homem voltou e foi ajustar contas com os servos. Os 2 primeiros não ficaram parados e aproveitaram para fazer mais dinheiro. O último, porém, por medo ou insegurança, escondeu o dinheiro, que não rendeu nada. É claro que o dono dos bens não gostou. Acabou tirando dele o talento que lhe tinha dado e entregando para o outro. Você desperdiçou a oportunidade de fazer meu dinheiro render, afirmou o patrão. Todo investimento requer uma análise estratégica e tem um risco implícito. A ousadia não pode ser tão grande a ponto de nos tornarmos irresponsáveis, mas a prudência também não pode ser tão grande a ponto de nos tornarmos indolentes, omissos ou acomodados. Maquiavel, no clássico O Príncipe, afirma: necessitando um príncipe, pois, saber bem empregar o animal, deve deste tomar como modelos a raposa e o leão. Eis que este não se defende dos laços e aquela não tem defesa contra os lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Maquiavel aconselhava o príncipe a fazer uso de suas características de tal modo que tivesse êxito na hora em que precisasse ser mais prudente ou mais ousado. Há momentos para ser ousado como um leão ou prudente como uma raposa. Todos nós conhecemos pessoas sem coragem de ir em frente, sem determinação para fazer render o que possuem, seja o próprio dinheiro ou talento, habilidade, e acabam enterrando tudo. É um desperdício total. Você não deve se preocupar com quanto dinheiro tem, mas com sua capacidade de fazê-lo render, crescer e dar frutos. Contudo, se passar dos limites e for imprudente, a ousadia não justificará a falta de cuidado. Você deve buscar a sabedoria e moderação para administrar essas virtudes. Iniciativa. Os homens valentes obtêm a riqueza. Provérbios 11:16. Coragem também significa iniciativa. Quando o pequeno Davi enfrentou o grande Golias, ele teve uma iniciativa. Se apressou e atacou primeiro, não ficou esperando ser atacado. Aquele que toma a iniciativa tem uma grande vantagem, como ensinam Al Ries e Jack Trout em As 22 Consagradas Leis do Marketing. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. A valentia e o arrojo conquistam riquezas, mas a bondade se soma ao respeito. É possível obter ambos. Você pode ser valente nas ideias e na execução, mas bondoso e gentil, ainda que precise ser firme com as pessoas. Diz o latim: suaviter in modo, fortiter in re, ou seja, suave na forma, forte na essência. Risco calculado. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá.
Quem racha lenha se arrisca. Eclesiastes 10, 8, 9. Como diz o Eclesiastes, cavar poços e romper muros é expor-se a perigos. Mesmo assim, quem busca o sucesso terá de correr esses riscos, desde que na hora certa e de forma calculada. As pessoas costumam dizer que, se você não quer aborrecimentos, não tenha um negócio. Ou seja, ter um negócio é garantia de problemas, mas pode ser que valha a pena ter esses problemas. É essa a ideia quando a Bíblia alerta que uma pessoa que for arrancar pedras vai se ferir. Por outro lado, se você quer construir uma casa firme, ou um muro, ou uma ponte, é melhor trabalhar com pedras do que com palha ou areia. Um desafio requer trabalho para ser superado. Se você tem um negócio, vai ter problemas. Se pretende fazer um concurso ou uma faculdade, certamente terá dor de cabeça. Se quer chegar a algum lugar, se deseja construir algo grande, terá que aprender a lidar com pedras. Vale lembrar a história dos 3 porquinhos, em que o único que ficou a salvo do lobo mau foi o que teve mais trabalho. Quem racha lenha se arrisca, mas pode fazer uma fogueira. Quando lancei Como Passar em Provas e em Concursos, eu, William, me arrisquei. Ninguém queria publicá-lo, ninguém achava que ia vender, mas decidi publicar porque confiava no meu livro. Acreditei e pedi a bênção de Deus. Tomei todos os cuidados, peguei dinheiro emprestado e o lancei. Ressalto que não foi um empréstimo irresponsável, mas com risco calculado. O livro já vendeu mais de 200 mil exemplares, o que me permitiu não só pagar o empréstimo, como ter bons resultados financeiros e profissionais. Dependendo do momento, não se arriscar é mais perigoso do que fazê-lo. Já se falou que não se pula um abismo com 2 pulinhos, e Ralph Waldo Emerson afirmou que, quando patinamos no gelo fino, nossa segurança está na velocidade. Por outro lado, ousadia sem cautela é loucura. Arriscar não é partir para um voo cego, é enfrentar os desafios com coragem, sabedoria e a maior quantidade de planejamento que for possível. Com cuidado, o risco pode se transformar em uma oportunidade ou inovação. Com outras palavras, o palestrante, pregador e empresário australiano Nick Vujicic, que nasceu sem os membros superiores e inferiores, também fala basicamente a mesma coisa em seu livro Uma Vida Sem Limites. Ele diferencia os riscos ridículos, para os quais você se preparou, dos riscos estúpidos, que são simplesmente doidos demais e não merecem ser nem cogitados. Você jamais deve se arriscar em alguma situação na qual tenha mais a perder do que a ganhar. O risco ridículo, contudo, é aproveitar uma oportunidade que parece mais louca do que realmente é. Se você quer melhorar de vida, vai ter que se arriscar, senão corre o risco de não ter nada. O que você prefere? A vida se expande ou se contrai de acordo com a nossa coragem. Anais Nin. A coragem nunca foi uma questão de músculos, ela é uma questão de coração. Gandhi. A lei da resiliência. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 2, 26. O verso em epígrafe diz que quem vencer grandes dificuldades receberá poder. Poder, sucesso, riqueza, tudo que premia alguém vitorioso. É importante ressaltar que fizemos a citação fora de contexto, ou seja, o texto bíblico não está se referindo a questões profissionais, mas à fé e à salvação. Nós o usamos aqui apenas de forma figurada, pois até chegar à vitória existe um jogo a ser jogado, um trabalho a ser feito, riscos a correr. A capacidade de superar as adversidades é inerente aos bons jogadores. No competitivo mercado de trabalho, o nível de empregabilidade de um profissional sobe na mesma proporção que seu quociente de adversidade, expressão cunhada pelo economista e pesquisador americano Paul Stoll, que entrevistou mais de 100 mil pessoas com o objetivo de descobrir por que algumas subiam na vida e outras não. Mais significativo que o frio e racional QI, quociente de inteligência, e mais eficaz que a avaliação psicológica do QE, quociente emocional,
O quociente de adversidade explica por que a persistência pode ter mais valor do que o talento. Com base em seu estudo, Stoll dividiu as pessoas em 3 grupos profissionais: os que escalam, os que desistem e os que acampam. Escaladores são todos os que procuram desafios e que se recusam a ser insignificantes. Já os desistentes odeiam riscos e buscam segurança. O terceiro tipo é formado pelos que acampam, um grupo intermediário entre os escaladores e os desistentes. São pessoas que vestem a camisa, mas nem tanto. Em caso de risco, costumam ficar em cima do muro. Essa classificação foi criada com base na forma como as pessoas lidam com os desafios. Quem tem mais nível de quociente de adversidade não culpa os outros pelos problemas que surgem, sabe assumir a responsabilidade por suas decisões, não vê os contratempos como obstáculos e reconhece que as adversidades ocorrem por força das circunstâncias, não tem caráter pessoal. A lei da resiliência trata exatamente da capacidade de enfrentar as adversidades. Possuir resiliência é conseguir resistir à pressão. O termo tem origem na física e corresponde à propriedade que alguns corpos têm de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a estresse. Pode ser ilustrado como quando alguém pisa em um tapete felpudo que é amassado e, logo depois, volta ao seu estado natural. O termo passou a ser usado também pela psicologia, significando uma tomada de decisão entre a tensão gerada por um ambiente adverso e a vontade de vencer. Para ser aprovado em algum exame de seleção, por exemplo, é preciso ser perseverante e resiliente a fim de vencer as adversidades. Muitos que possuem maior capacidade e possibilidade de aprendizado deixam de tentar outras vezes e não logram êxito. Há uma máxima que diz que, para passar em uma prova, não se deve estudar para passar, mas estudar até passar. A perseverança, nesses casos, é mais importante que o potencial financeiro e a inteligência. Saber enfrentar as dificuldades é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e mais uma vez temos bons exemplos na Bíblia. O rei Davi declarou: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Salmo 23, versículo 4. Seja o vale um problema de qualquer dimensão, o ensino bíblico sempre dirá para você ter ânimo, coragem, perseverança, confiança, visão de possibilidade, de superação e de esperança. Davi era um grande escalador, enfrentou um urso, um leão e um gigante. Tinha fé que venceria os obstáculos. Inspire-se nele para vencer as dificuldades, aprendendo com os próprios erros. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 2:4. Diante de problemas e adversidades, todos nós podemos sofrer fracassos e insucessos. Isso faz parte do jogo da vida. Nem todas as derrotas são frutos necessariamente de erros que cometemos, mas sempre devemos analisar se poderíamos ter feito algo diferente para obter a vitória e como podemos nos preparar melhor para o futuro. É importante ficarmos atentos às aceleradas mudanças decorrentes da tecnologia, da globalização, etc. Ao falharem, alguns murmuram, outros aprendem. Como diz o consultor Klaus Moller, autor de O Lado Humano da Qualidade, quando sopram os ventos da mudança, alguns constroem abrigos e se sentem seguros, outros constroem moinhos e ficam ricos. A coragem para enfrentar os problemas e aprender com eles é uma das formas de nos tornarmos mais competentes. Crises, derrotas e acidentes são parte do processo de crescimento de qualquer empresa ou pessoa. Não devemos nos desesperar diante dessas situações, e sim aprender com elas. Como disse o poeta e filósofo Horácio, a adversidade tem o efeito de despertar talentos, os quais, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidos. Nós, William e Rubens, construímos nossas trajetórias sobre derrotas.
Tudo o que conquistamos foi com um esforço. Nosso espírito empreendedor nos fez lidar com dificuldades cada vez maiores, mas sem nunca desistir. Sempre procuramos ver onde erramos e, em seguida, tentamos novamente, buscando não cometer o mesmo erro. Podemos até falhar de novo, mas por um motivo diferente. Como diz Harry Buff, o problema não é errar, é insistir no erro. Eu não tenho nenhum problema em fazer negócios com alguém que já foi à falência, mas jamais farei negócios com alguém que foi à falência 2 vezes pelo mesmo motivo. Ao longo da nossa jornada, descobrimos as lições de William e Deming, que fala sobre o ciclo PDCA, Plan do Check Action, ou seja, o ciclo no qual você planeja, faz, checa os resultados e providencia uma ação corretiva na próxima tentativa, se a primeira tiver falhado. Isso realmente funciona. Eis o sistema: ter um plano, tentar, se errar, pesquisar onde houve o erro e tentar novamente, de modo melhor. A programação neurolinguística, PNL, ensina que temos de saber o que queremos, atentar ao que está acontecendo, os resultados que estamos obtendo e ser flexíveis para mudar até acertar. Flexibilidade é outro nome para a humildade. É a mesma lição do ciclo PDCA, só que em outras palavras. Não importa o número de reveses e insucessos que tenha sofrido ao longo da jornada. Você nunca será um perdedor ou fracassado se mantiver seu sonho, sua atitude, sua disposição de aprender com o erro e tentar de novo. Foi assim que chegamos ao sucesso. É preciso traçar estratégias para vencer os obstáculos. Uma hora, mais cedo do que imagina, você aprende tudo o que é preciso para realizar seu sonho. Não se fie nas pessoas que criticam seus fracassos ou que dizem que você nunca irá conseguir. São pessoas negativas e, mesmo que tenham boas intenções, mesmo que estejam querendo poupá-lo de uma frustração, caso não seja vitorioso, não são boas companhias, ou, pelo menos, não são bons conselheiros para se ouvir. Você precisa se cercar de pessoas que sonhem junto e alto, ou que, pelo menos, não atrapalhem sua caminhada. Se alguém critica e dá argumentos, avalie friamente o que está sendo dito, mas fuja de quem é só pessimista. Tenha em mente que os frutos que você vai colher de suas conquistas pagarão com folga toda a frustração temporária que as derrotas podem trazer. E sempre que enfrentar problemas ou crises, pergunte a si mesmo: o que essa situação está tentando me ensinar? Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Se você quer o arco-íris, precisa providenciar a chuva. A lei da alegria. Quem gasta seu tempo com queixas e murmurações perde os ganhos e não conhece os efeitos maravilhosos da lei da alegria. A Bíblia chega a mencionar expressamente: regozijai-vos sempre, e também em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 e Filipenses 4, 4. Obviamente, quem dá graças a tudo e sempre se alegra não pode ser alguém que fica se queixando. Há pessoas que passam a vida reclamando do que lhes aconteceu, o que faltou, o que não deu certo, quem lhe traiu e assim por diante. São pessoas incapazes de colocar o carimbo de caso encerrado em seu passado, que não conseguem aprender com os erros e derrotas e seguir em frente. É como se diz: se a vida nos dá um limão, devemos fazer uma limonada. Veja o que a reverenda Helena Alves Silva, da Universidade Metodista, conta sobre Esther, rainha da Pérsia. Há uma história na Bíblia que narra a vida de Esther. Essa moça foi criada por seu tio, depois da morte de seus pais. Fazia parte do povo judeu e vivia a experiência de ter sido tirada de sua terra e viver em uma terra estrangeira. No reino da Pérsia, a mulher não tinha valor nenhum aos olhos do rei e dos seus súditos. Esther foi levada ao trono para substituir Vasti, antiga rainha, punida com rigor por não atender a um chamado do rei, desobedecendo suas ordens. Apesar de todas as circunstâncias adversas na vida de Esther e de sua família, da realidade em que vivia e dos desafios
de estar ao lado de um rei que a escolheu apenas por sua beleza, ela adquiriu papel central na história do povo judeu, como heroína e libertadora. Os judeus foram ameaçados de morte, envolvidos numa intriga promovida por Amã, principal dos príncipes do rei Assuero, que queria vê-los inclinados e prostrados diante dele. Esther interveio junto ao rei e garantiu que a intriga fosse esclarecida. Sua ousadia fez diferença, pois, ao deixar toda a experiência negativa de sua trajetória de lado, ela se colocou como forte e guerreira. O fim da história é uma vitória comemorada com uma grande festa, tradicional ainda hoje entre os judeus, chamada Purim, ou Dia de Sorte. Da história de Esther e de tantas outras mulheres fortes na Bíblia, podemos tirar uma lição. Não adianta ficar reclamando do que fizeram de nós, nem mesmo do que a vida proporcionou ou condicionou a cada uma e cada um de nós. Importa é saber que no lugar onde estamos podemos fazer diferença. Ou ainda, como dizia Sartre, eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Outra história fantástica é a de José, filho de Jacó, vítima da inveja de seus irmãos. José chega a ser vendido como escravo e é levado ao Egito. Ele vai parar na casa de um homem rico chamado Potifar, onde cresce, trabalha e se torna uma pessoa de confiança. Mas a mulher de Potifar quer ter um caso com ele e, quando José a rejeita, por lealdade ao chefe, acaba sendo preso injustamente. Não há notícia de que José tenha se queixado desses infortúnios. Na cadeia, ele continua agindo de forma correta e ajuda várias pessoas. Passado um bom tempo, ele é liberto e se torna o primeiro-ministro do Egito ao interpretar um sonho do faraó e prever um período de 7 anos de fome e escassez. Sua história está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, e é um excelente caso de sucesso profissional. Fala-se que quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você. José, do Egito, foi vítima de várias injustiças e intrigas, mas sempre manteve um comportamento ético de trabalhar bem e ajudar a quem pudesse. A cada capítulo de sua vida, ele ia agregando conhecimento, experiência e deixando registros positivos. E, em vez de reclamar, ele agia. Em lugar de lamentar, aprendia. Sua história mudou por causa da bênção de Deus, mas também por sua forma de reagir. Todos sabemos quão irritante é ter que conviver com um profissional reclamão. Evite ser você essa companhia desagradável. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. A lei da recarga. 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que se refrigere o filho da tua escrava e o peregrino. Êxodo 23:12. A boa aplicação dos princípios da recarga, do lazer e da recuperação aumenta tremendamente sua energia emocional e física para o trabalho. Um dos mais importantes meios para criar bem-estar e aumentar a produtividade está recomendado na Bíblia, mas é visto como proibição, em vez de conselho útil. É a guarda do dia de descanso prevista nos 10 Mandamentos. Em O Ócio Criativo, o sociólogo italiano Domenico De Masi aborda um revolucionário conceito de trabalho que agrupa estudo, trabalho e jogo, espaço lúdico. Ter a mente livre para pensar favorece o surgimento de boas ideias. Lazer, convivência e brincadeiras, como afirma De Masi, evitam a mecanização do trabalho. A medicina e o direito do trabalho também propõem o descanso semanal remunerado. Não acreditamos que empresas e empresários tenham aceitado esse dia de repouso apenas por causa das pressões dos trabalhadores, mas sim porque diminui o absenteísmo e aumenta a produtividade. Pois bem, quem deu essa ideia há milênios foi o criador da máquina humana, alguém que sabe muito bem como ela pode funcionar melhor. Nos 10 Mandamentos, fica determinado que, após 6 dias de trabalho, um deve ser de descanso. O que parece uma ordem, uma proibição,
na verdade é um favor, uma libertação. Isso foi estabelecido de modo que os homens pouco evoluídos pudessem cumprir e que os homens cultos e evoluídos pudessem compreender e seguir, ambos colhendo os benefícios dessa prática. Em Levítico 25:20, vemos a regra do descanso da terra. 6 anos de produção e 1 ano de descanso. Até para fins de produtividade agrícola se aplica a ideia da recarga, recuperação ou reabastecimento, o Shabat. Sabat é um termo em hebraico e se refere ao 7º dia da semana dedicado no judaísmo ao descanso. Ele é um desafio a quebrarmos a rotina e um momento de recuperação física e emocional em que a pessoa aproveita a vida, a família e se dedica a atividades diferentes das que exerce durante a semana de trabalho. Sem quebra na rotina, o ser humano surtará cedo ou tarde, ou terá crescente diminuição em seu rendimento e na sua motivação. A ideia é simples: você trabalha 6 dias e descansa 1. É claro que existem muitos que, além de trabalharem durante 6 dias, ainda trabalham no 7º porque querem melhorar de vida. Quando isso deixa de ser exceção e vira regra, não funciona. A proposta da Bíblia é que você trabalhe muito, mas sem desespero, que descanse, mas sem indolência ou irresponsabilidade, que tenha uma vida equilibrada e serena. Para isso, uma das tranquilidades oferecidas é: Deus trabalha no turno da noite, enquanto você dorme. Deus e a natureza agem. Ele supre os seus amados enquanto dorme. Ou seja, a natureza irá agir se você não se opuser a ela. Pelas leis da natureza, leis da física, biologia, fisiologia, quando a pessoa tem um bom sono, ela se recupera e isso ajuda a alcançar seus objetivos ao acordar. Então, seja acreditando nas leis biológicas ou como nós, crendo em quem as formulou, Deus, você será beneficiado. A única coisa que não deveria acontecer é você não seguir as leis físicas tentando ser mais produtivo sem pausar na sua rotina. É durante o sono que os músculos se recuperam e que o cérebro fixa aquilo que você aprendeu durante o dia. Não dormir o mínimo necessário é destruir seu desempenho. De acordo com a reportagem Dormir para Aprender, da revista Veja, Albert Einstein dormia 10 horas por noite e dormia mais uma quando tinha uma ideia nova. Leonardo da Vinci acordava cedo, mas reservava 15 minutos a cada 2 horas para uma soneca. Assim, encarava os seus desafios com a mente descansada. Ao dar palestras pelo Brasil, sempre falamos sobre a importância do dia do descanso. Nos últimos tempos, recebemos diversos e-mails de pessoas que seguiram esse conselho como se fosse uma orientação técnica, e a reação foi positiva, já que muitos descobriram como se tornar mais produtivos fazendo essa parada semanal. Com energias recarregadas, eles conseguiram melhorar seu desempenho, ao contrário dos que se matam de trabalhar e queimam a vela dos dois lados. Não sobra nada. Quando falamos na lei da recarga, nos referimos a um dia de descanso durante a semana, qualquer que seja ele. Um dia em que você se desliga de todos os seus compromissos rotineiros e realiza coisas diferentes. É o dia em que os religiosos vão à igreja, mas também é o dia do almoço com os pais ou de visitar um amigo ou parente. É o dia em que você não liga o computador ou não frequenta os lugares de sempre. É o dia do cinema ou do passeio pela praia ou parque. É o dia em que você faz coisas inúteis ou tolas, mas que lhe dão prazer. É de fato um dia que tem tudo para ser delicioso. Se você vive se sentindo culpado porque nunca vê seus filhos, ou não visita seus pais, ou não dá atenção a alguém que ama, a lei da recarga é uma forma de evitar isso. Você pode aproveitar seu dia livre para ficar com os filhos ou honrar pai e mãe com sua companhia, que é o que eles mais querem, ou cuidar de seu casamento. Ter um bom sabat nem sempre é fácil. É preciso muita disciplina para ter um dia sem disciplina. Na nossa experiência, o mais difícil é se desligar mentalmente, esvaziar a cabeça do trabalho e dos negócios, da prova ou das preocupações diárias.
imenso. É relativamente fácil a disciplina de não trabalhar, não ler matéria, não ligar o computador. Mas, ao menos para nós, parece bem difícil não ficar pensando nessas coisas. Se este desafio for vencido, o descanso será melhor ainda e a recuperação e o aumento de desempenho serão excepcionais. Formas de realizar a recarga. Sabbat é um conceito semanal, mas pode e deve ser aplicado em outros blocos de tempo. Uma vez por dia, nem que seja meros 5, 10 ou 15 minutos, pare e se acalme. Respire fundo, ouça uma música, olhe a paisagem pela janela, aprecie um quadro ou uma foto bem bonitos. Pense na sua vida, seja grato por tudo que já viveu e aprendeu. Lembre-se das coisas boas que lhe acontecem todos os dias ou de algum modo especial da sua existência. 2 a 3 vezes por semana, faça alguma atividade física. Você pode andar com o seu cônjuge ou um amigo, correr ouvindo as músicas de que mais gosta, ou se exercitar na bicicleta ergométrica lendo sobre o assunto que precisa aprender. A atividade física libera endorfina, que é um estimulante antidepressivo natural, faz bem ao corpo e à alma e melhora o humor. Também evita obesidade, ataques cardíacos e derrames. Você pode fazer exercícios no dia de descanso, mas o ideal é que faça atividades mais de uma vez por semana. Uma vez por mês, tem um dia diferente. Você provavelmente usará seu dia de descanso semanal. Não tem problema, o importante é sair da rotina. Vá a algum lugar que nunca foi, visite uma atração turística perto de você, invente alguma coisa. Nós, William e Rubens, moramos na região metropolitana do Rio de Janeiro e achamos impressionante o número de cariocas que nunca foram ao bondinho do Pão de Açúcar, ou ao Corcovado, ao Planetário da Gávea ou ao Zoológico da cidade. São programas simples, baratos e que podem se transformar em momentos mágicos e muito especiais para você e para quem estiver ao seu lado. As melhores coisas da vida costumam ser assim, simples. Uma vez por ano, nas suas férias, no Carnaval ou na Semana Santa, invente mais um pouco. Viaje. Se você conseguiu juntar algum dinheiro, claro que pode programar aquela viagem, bora bora. Se ainda não tem, curta o que estiver dentro das suas possibilidades. Muitas pessoas deixam de aproveitar o que possuem ou de chegar aonde podem, porque ficam pensando no que não têm. Seja criativo e invente algum programa interessante. Outras pessoas usam a viagem a Bora Bora ou a Paris como motivação para estudar e ou trabalhar. É um tipo de visão que funciona muito bem. Quando você finalmente vai lá e conhece o lugar, é muito recompensador e gratificante. Experimente também reservar alguns dias para ficar em casa. Às vezes não ter que fazer nada é o melhor programa. Marcha com o pé direito para as tuas obrigações e com o pé esquerdo para os teus prazeres. Pitágoras. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Leonardo da Vinci. A lei da autocontratação. Vamos começar com um teste. Você se contrataria para ser seu empregado? Gostaria de ser sócio de alguém igual a você? Você se conhece a fundo? Sabe de sua competência e sua dedicação, dos seus pontos fracos e fortes? Então reflita se gostaria de ter você como funcionário, chefe ou sócio. Essa é a lei da autocontratação. Não dê uma resposta rápida nem oficial. Pense bem, seja sincero e honesto consigo mesmo e responda. Se você não se contrataria, por que acha que alguém deveria fazê-lo? Ou você acha que, se for trabalhar com alguém, o tempo não irá revelar suas qualidades e defeitos? Há muitas pessoas que ficam direto vendo televisão, ou em redes sociais, ou em salas de bate-papo. Uma pesquisa indicou que quanto mais alto o nível de um executivo em uma empresa, menos tempo ele gasta assistindo televisão. Isso é fácil de entender, pois chegar a uma posição de destaque requer dedicação e preparo. Alcançar o êxito é difícil e manter-se no topo mais trabalhoso ainda. Você tem o grau de dedicação e o equilíbrio que justificam sua contratação? Às vezes alguém consegue uma oportunidade e não a aproveita.
Acontece de recomendarmos pessoas para um emprego e, posteriormente, percebemos que a chance de trabalhar ou de voltar a trabalhar não durou muito. A pessoa consegue a vaga, mas não trabalha corretamente. É preguiçosa, incompetente, antipática ou até desonesta. E, claro, perde o emprego. Nós, por outro lado, ficamos frustrados e em uma situação desconfortável com quem confiou em nossa indicação. Não adianta você ser apresentado por alguém, conseguir um emprego e não ser um bom profissional. Na verdade, a melhor apresentação de uma pessoa e de seu trabalho, quem faz é ela mesma. Eu, William, me lembro de quando era professor da Universidade Federal Fluminense. Os salários eram baixos, o clima era de desestímulo e havia uma queda de rendimento generalizada, com muitas faltas e atrasos dos professores. Mas eu ia e cumpria meu dever. Chegava e saía na hora certa, dava uma boa aula, era exigente nas provas e acabei lecionando para o dono de uma universidade particular que, vendo meu trabalho, me convidou para ganhar mais, sendo professor na universidade dele. Assim, deixei meu emprego na UFF e fui para uma universidade particular. Obtive um grande progresso profissional e salarial porque estava fazendo o meu trabalho direito. Ao trabalhar de forma certa, você tem mais chances de manter seu emprego ou de conseguir outro melhor. Sendo um bom profissional, surgirão novas oportunidades e você terá a opção de escolher a melhor. Há anos observamos e buscamos entender como funciona a empregabilidade e a forma de ganhar dinheiro. Sempre achamos estranho o fato de empregados procurarem profissionais no mercado e dizerem que está difícil achá-los, ao mesmo tempo que pessoas desempregadas se queixam da dificuldade de encontrar trabalho. Ora, deve haver alguma coisa errada? Como é que os donos das empresas estão reclamando que faltam bons funcionários e os funcionários estão reclamando que faltam bons empregos? Sabe o que está errado? Falta gente capacitada no mercado. No momento, o Brasil sofre ainda com falta de mão de obra qualificada, precisando importar trabalhadores especializados de outros países. Repetimos, se você for uma pessoa preparada ou se estiver se preparando e se for confiável e trabalhador, estamos certos de que terá boas oportunidades. As empresas precisam cada vez mais de profissionais corretos, honestos, produtivos, comprometidos, assertivos. Ao reunir um maior número de boas qualidades, mais procurado você será. Cabe lembrar que não basta colocar essas características em seu currículo, ou mesmo afirmar possuí-las em uma entrevista. Será necessário que os outros lhe atribuam essas qualidades. A obtenção de credibilidade e reconhecimento público leva tempo e, muitas vezes, é preciso superar situações difíceis e humilhantes. Talvez você ache que estamos exagerando e que é impossível reunir tantas qualificações, mas pense bem se você não ia querer alguém assim se estivesse contratando. A partir de agora, seu desafio é se tornar alguém que você contrataria. Quanto mais for diferente da média, para melhor, é claro, maiores serão suas chances de sucesso. Portanto, haja. Disciplina é a ponte que liga nossos sonhos às nossas realizações. Pat Tillman. A lei da honestidade. Não furtarás. Êxodo 20:15 e Deuteronômio 5:19. A integridade tem várias dimensões, mas nada melhor para resumi-la do que a honestidade. Ela é um dos 3 pilares básicos do sucesso, junto com a sabedoria, competência e a energia de disposição. Ser honesto envolve várias atitudes e comportamentos e abordamos esse princípio de muitos ângulos diferentes nesse livro. Para ser honesto, não se pode ser escravo do dinheiro. Quem é escravo do dinheiro acaba fazendo maus negócios. Como juiz federal, eu, William, estou cansado de condenar pessoas que tentaram ganhar dinheiro de forma fácil e indevida, se envolveram com estelionato, com fraude e hoje estão na cadeia. O dinheiro que traz prosperidade é aquele oriundo do trabalho, pois traz junto o reconhecimento do que estão ao redor. O que vem de forma ilícita é, por si só,
o delator de quem o possui, seja por rastreamento feito pelos órgãos competentes, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Receita Federal, o Banco Central, as polícias, etc., seja pela percepção da própria sociedade que julga o padrão de comportamento de seus integrantes. Os 10 mandamentos, por exemplo, são claros ao recomendar o básico nessa questão econômica. Não furte, não minta, não cobice. Em vez de ficar cobiçando o que é dos outros, vá resolver sua própria vida. Existem algumas dicas para você verificar se está sendo honesto. 1. O que você está fazendo fere as leis do país? 2. O que você está fazendo pode ser filmado ou publicado sem que isso lhe cause vergonha ou um processo criminal? 3. Se os outros fizessem o mesmo com você, você ficaria satisfeito? 4. Você faria isso com alguém que você ama? 5. Alguém está sendo prejudicado ou defraudado, ou seja, submetido à perda exagerada enquanto você obtém lucro exagerado? Se o que você estiver fazendo ou negociando passar pelos testes acima, parabéns, pode continuar. Se não, cuidado, pois existe uma lei espiritual inexorável, a de que tudo o que fazemos volta para nós. E se alguma coisa der errado, não adianta colocar a culpa em Deus, no diabo, na tentação ou no governo. Cada um deve assumir a responsabilidade por seus atos e escolhas, pois este é mais um dos princípios do sucesso. A questão da honestidade é tão séria que a Bíblia não deixa espaço sequer para condutas permitidas em lei, caso oprimam os outros. Veja o que está escrito em Isaías 10, 1, 2. Ai daquele que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Você já ouviu dizer que, se o canalha soubesse o valor de ser honesto, ele seria honesto por canalice? O primeiro beneficiado por sua honestidade é você mesmo. Warren Buffett aconselha: ao procurar alguém para contratar, você procura 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. A mais importante é a integridade, porque sem ela, as 2 outras qualidades, inteligência e energia, acabarão com você. Sempre dissemos isso com outras palavras. Para ter sucesso é preciso um conjunto de competência, trabalho e honestidade. Para os que acreditam que a desonestidade compensa, vale a pena ver o ranking dos países mais e menos corruptos do mundo, divulgados pela ONG, Transparência Internacional. O índice é composto por 180 países e mostra a percepção do grau de corrupção por empresários e analistas, e vai de 0, considerado o máximo de corrupção, a 10, máximo de honestidade. O Brasil está em 73º lugar, com 3,8 pontos no ranking mundial. Não é preciso raciocinar muito para perceber que os países mais desenvolvidos e com maior qualidade de vida são os mais honestos. Alguém pode alegar que nesses países as pessoas não precisam cometer fraudes nem roubar. Nosso ponto de vista é que uma das razões por que eles são desenvolvidos é justamente a baixa corrupção. Ou seja, a honestidade não é consequência, e sim uma das causas do desenvolvimento. O índice de corrupção no Brasil ainda é muito elevado, e esse é um dos motivos do nosso baixo desenvolvimento. Imagine aonde chegaríamos se mudássemos da cultura do jeitinho e de levar vantagem em tudo para o da correção, do trabalho e da honestidade? O mais alto grau de honestidade, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? Quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo?
Existem degraus de honestidade e de desonestidade. Em um primeiro plano, ser honesto equivale a respeitar as leis e cumprir seus contratos. Porém, existem patamares mais elevados. A Bíblia fala para não defraudarmos ninguém, e este é um degrau acima na aplicação da lei da honestidade. Defraudar alguém significa abusar dessa pessoa, aproveitando-se da sua fraqueza, ingenuidade ou posição de inferioridade. Vivemos em um mundo onde muitos dizem que você deve se dar bem ou ter maior lucro possível. Nos textos bíblicos citados, há desonestidade explícita com a diminuição das medidas, balanças adulteradas e mistura de materiais, colocar palha junto do trigo. Mas existe também um outro ponto: sonegar o produto para encarecê-lo, inflacionar preços e se valer da necessidade que as pessoas têm de fazer bons negócios. Tais práticas, como ressalta a Bíblia, afetam negativamente a imagem de quem as adota. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Provérbios 11, 26. Às vezes lidamos com a desonestidade pura e simples, mas também podemos nos defrontar com situações nebulosas em que se pode encontrar argumentos para prejudicar os outros, como se fosse apenas uma regra contratual ou um azar da outra pessoa. Quando surgem essas cinzentas, estamos diante de um cenário que não é fácil. Vamos dar um exemplo. Um funcionário de uma empresa de manutenção manda, por engano, um orçamento totalmente equivocado. O cliente sabe que lhe veio errado, mas, em vez de permitir que a correção seja feita, exige seus direitos. Legalmente, ele está correto, mas não perante o conceito de não defraudar. Quem se aproveita da necessidade ou do desespero de alguém para emprestar dinheiro a juros escorchantes ou a comprar alguma coisa por preço vil também está indo contra esse princípio. O que estamos dizendo aqui é que não basta cumprir os contratos e as leis, é preciso não se aproveitar da situação para ter lucro excessivo, como alerta o texto bíblico. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do próximo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ao agir com correção, provavelmente você ganhará menos dinheiro de imediato, mas o que obterá de respeitabilidade e prestígio certamente compensará. Jorge Ziegler, empresário em Gravataí, no Rio Grande do Sul, conta que um motorista de caminhão, depois de abastecer no seu posto, pediu ao seu funcionário uma nota fiscal com um valor superior. Golpe muito comum com o objetivo de embolsar a diferença. Ouvindo um "não fazemos isso", o motorista irritado procurou o dono do posto, alegando que todos os postos faziam aquilo e ameaçando não colocar mais combustível ali. A resposta de Ziegler foi que lamentava muito, mas que preferia perder o negócio a fazer algo desonesto. 2 meses depois, o homem voltou. Disse que era dono de uma conhecida transportadora e que, na verdade, estava testando a honestidade do posto. Diante da correta atitude de Ziegler, o homem determinou que todos os caminhões de sua transportadora abastecessem ali quando estivessem na região. Portanto, opte sempre pelo certo. Se houver uma situação em que você não tenha certeza sobre o que vai fazer, o melhor é agir da forma mais digna possível. Se você tiver que parecer bobo ou esperto, escolha parecer bobo. Um bom indicativo de que algo é desonesto é se parece esquisito, se parece ter boa chance de ser e, sendo ou não, vale o conselho dado pelo apóstolo Paulo. Abstei-vos de toda aparência do mal. Evitar procedimentos duvidosos o livrará de muitos problemas. A força da palavra. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Honestidade inclui cumprir a palavra empenhada e falar a verdade, o que repercutirá na sua credibilidade. Jesus diz que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, ou seja, para não usarmos desculpas nem subterfúgios. Como se diz popularmente, mentira tem perna curta, e quando é descoberta, descredencia quem a proferiu. Muitas pessoas procuravam se livrar de um erro,
problema ou situação desconfortável com mentiras e falsidades, mas acabam pondo em risco sua reputação. A Bíblia trata dos efeitos nocivos desse comportamento. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Provérbios 20:17. A honestidade é um valor essencial para a sua vida, sendo fundamental para seus relacionamentos, sua imagem e sua carreira. Mantenha padrões elevados de honestidade, não defraude o próximo, não abuse de seu próximo. Isso é dito por grandes financistas, por grandes estudiosos, por grandes filósofos e também está na Bíblia. A lei do nome. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Seu nome é o seu maior patrimônio profissional. Por isso, a lei do nome é uma das palavras mais importantes para a construção de uma carreira ou empresa de sucesso. Sempre há quem esteja disposto a abrir mão de princípios e valores para conseguir sucesso e bens materiais. Em nossa opinião, essa troca não vale a pena. O bom nome vale mais do que muitas riquezas, como diz Salomão. É neste princípio que nos baseamos para chamar a atenção de que seu nome, sua credibilidade e respeitabilidade é o referencial mais importante para a sua carreira. O nome pode carregar ou não dignidade, alto valor agregado e diferenciais positivos. Dizemos isso com conhecimento de causa, pois, ao longo da nossa trajetória, observamos que aqueles que sacrificam sua honra pessoal, sua integridade e sua honestidade para conseguir ascensão rápida pagam, depois, um preço muito alto. Alguns, de fato, conseguem resultados substanciais, mas ou por pouco tempo ou a um custo não recomendável. O tempo se vinga de tudo que é feito sem sua colaboração. Já dizia o jurista Eduardo Couture, o transcurso do tempo faz a verdade de um nome e do caráter de uma pessoa ser revelada. Basta aguardar. Abraham Lincoln também batia na mesma tecla. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas por todo o tempo. A Bíblia, por sua vez, afirma que nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Logo, não pense que você vai longe sem preencher o requisito do bom nome ou que conseguirá 100% de sucesso em esconder alguma coisa errada que tenha feito para subir. A lei do nome, quando aplicada às empresas, pode ser chamada também de lei da marca ou do branding, conceito que Adilson Romualdo Neves, autor de Qualidade no Atendimento, traduz como o processo de medir a percepção que os consumidores têm sobre um produto ou serviço. Em um artigo publicado recentemente pelo Instituto Getro de Liderança Cristã e Consultoria Organizacional, Adilson explica que o branding utiliza as ferramentas de marketing, administração, arquitetura, design, publicidade e propaganda, antropologia, psicologia, sociologia e de outras áreas para consolidar a marca perante a clientela. É uma técnica de construção e administração de uma marca por meio de todos os pontos de contato afetivo vivenciados pelo usuário, diz ele, citando Jane Pavitt, professora da Universidade de Princeton, para quem branding é principalmente o processo de associar um nome e uma reputação a algo ou alguém. Esses conceitos podem se aplicar às pessoas também e à construção de sua imagem perante a sociedade e aqueles que a cercam. E se eu já errei? O ideal é não fazer coisas erradas, mas sempre recomendamos às pessoas que, se já cometeram algum erro, devem repará-lo o mais rápido possível. Já vimos casos de profissionais que erraram, mas não ficaram esperando que o chefe descobrisse o problema. Foram lá e contaram o que tinha ocorrido. Essa atitude pesou a favor deles, angariando confiança e até evitando que fossem demitidos. Os chefes sabem que todo mundo erra, mas que lealdade e sinceridade são qualidades raras. Da próxima vez que fechar algum negócio importante, lembre-se dos ensinamentos de Salomão sobre o valor do seu nome e você terá um norte para saber como se portar. Evite a ilusão de ganhar dinheiro fácil. Jamais engane os outros. Quem faz esse tipo de coisa, em geral, só faz uma vez, porque o tempo
é o Senhor da verdade. Entre homens honrados, a palavra é o que basta. Quando você chega a ter esse grau de credibilidade, com sua palavra valendo tanto ou mais do que qualquer documento assinado, seu caminho profissional está pavimentado. Existe um grau de confiança que dispensa documentos e assinaturas. É bom negociar com cavalheiros. Na verdade, se a pessoa é honesta, assinar contrato é mera formalidade, mas quando ela não é confiável, nem mesmo o contrato garante muita coisa. De qualquer forma, o certo é colocar os acordos no papel. Não deixe de fazer isso sempre que possível. Quando menos, entre pessoas de palavra, o papel serve para lembrar o que foi tratado e também permite que a família saiba o que tinha sido acertado, caso alguma das partes venha a falecer. O bom nome exige honestidade, mas não é construído apenas com ela. Exige capricho, seriedade e zelo profissional. Cuide do seu nome, cumpra com sua palavra, não fale coisas sem pensar ou sobre as quais não tem conhecimento. Imagine um professor que começa a ensinar coisas erradas, sem pesquisa nem critério. Ele estará destruindo o seu maior patrimônio. O bom nome exige uma vigilância constante. Por outro lado, quando a pessoa desenvolve uma rotina de se comportar de forma a zelar por ele, isso vira um hábito construtor do sucesso. Funciona para quem é empregado, para quem é dono de empresa e para quem é profissional liberal. Honestidade, credibilidade e lucros. Em uma experiência no final dos anos 1990, os pesquisadores Jeffrey Deere, da Universidade da Pensilvânia, e Eugene Shu, da Universidade Nacional de Seul, avaliaram as relações entre montadores de automóveis e seus fornecedores em 3 países: Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. A análise de 453 negociações demonstrou que os custos de transações feitas com fornecedores, considerando menos confiáveis, eram 5 vezes maior do que com os mais confiáveis. O tempo e o dinheiro gastos em negociações e regulamentação eram muito maiores nesses casos. Com os mais confiáveis havia compartilhamento de informações e uma entrega melhor, ou seja, a vontade de fazer algo a mais. Pesquisadores de Harvard estabeleceram uma relação ainda mais direta entre a confiança e lucros. Eles monitoraram 6,5 mil funcionários de 76 hotéis da rede Holiday, em cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Hotéis em que os empregados acreditavam fortemente que os chefes cumpriam as promessas e aplicavam os valores que pregavam se mostraram mais lucrativos do que aqueles que em esse nível de confiança era médio ou baixo. Tão forte era a ligação entre confiança e lucro que, se observássemos uma melhora de 1/8 na nota de confiança, numa escala de 0 a 5 pontos, de um hotel, poderíamos esperar uma alta de 2,5% na lucratividade, afirmou o autor Tony Simons na Harvard Business Review. Nenhum outro aspecto de gestão que medimos tinha um impacto tão forte na lucratividade. São precisos 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para perdê-la. Se você pensar nisso, fará as coisas de forma diferente. Warren Buffett.